Olá, sejam bem-vindas, Aurora, mais um vídeo desse canal. Um canal que eu vou fazer questão de dividir com vocês a vida de mulheres reais, vivendo coisas reais. Então hoje a gente tem uma convidada muito especial para mim, é a minha comadre querida. Vou chamar ela para apresentar. Vem aqui, comadre. Olá, boa tarde. Então, essa é a minha comadre Valéria. Ela vai contar para vocês um pouquinho da vida dela, mas antes eu vou dar um mimo, né, que eu sempre dou. E eu gosto de receber mimo. As minhas convidadas. Ai, esse mimo foi pensado o seguinte: minha comadre agora ela tá numas atividades físicas, sabe? Sim. Querendo manter a forma, ficar gostosona. Abre, comadre. Vou abrir. Aí eu pensei nisso. Aí, como aqui no canal tudo é falado das coisas que acontecem na vida real, eu vou falar que eu deixei para a última hora. Aí, o que aconteceu? Eu fiz a arte num fundo branco. E aí, eu não consegui achar uma garrafinha branca. Então, a arte ela ficou meio apagada. Mas eu gostei de toda forma. Aqui, a garrafinha, ela tem escrito o nosso jargão. Aqui, a garrafinha tem aqui, ó, escrito, né? Sozinhas somos fortes, mas juntas iluminamos o mundo. O nome dela, bem legal. É lindo. E é linda a garrafinha, né? Eu amei o presente, obrigada. Pra você ir malhar e se hidratar. Senta aí que nós vamos começar. Então, vamos lá, né, comadre? Vamos lá. Vamos começar essa grande história que tem... Na verdade, é assim, eu acredito que todas as auroras que eu trouxer aqui, mulheres de vida real, que têm a vida real mesmo, igual a gente, elas vão ter muita coisa para contar. Mas a gente vai tentando dar uma cortada, assim, contada mais rápida, e a gente vai, na vida da Valéria, vou chamá-la assim, para vocês saberem, nós vamos focar no casamento, né, no luto, e depois, na segunda parte, nós vamos falar do filho, que ela tem dois, mas tem um que tem uma situação especial que depois nós vamos falar. Então, vou me apresentar aqui, né? Eu sou a Valéria Cristina, né? Nós somos comadre, então a gente tem um pouco de dificuldade de chamar, né, pelo nome, mas a gente vai tentar. Eu tenho 54 anos, né? Fui casada com o Paulo era militar da Força Aérea. Durante 32 anos e meio, tive 2 filhos, né? O Bruno, que é o mais velho, e o Rafael. E o Bruno já está casado, eu tenho uma netinha de 5 anos e uma nora maravilhosa. Maravilhosa, eu sou apaixonada nela. Somos. E aí, conheceu o Paulo com 17 anos. 17 anos, bem adolescente, né? Mas eu sempre fui de gostar de homem com cara de homem maduro, né? Então o Paulo me chamou a atenção e nós nos conhecemos num grupo de jovens. E como sempre, tudo na minha vida, Deus como prioridade, eu conheci ele no grupo de jovens da Igreja Bom Jesus, da Catedral. Nós frequentávamos o grupo de jovens e ele, entre tantos outros, ele me chamou a atenção, né? E ele tinha os olhos claros. Tinha olhos verdes. E meu compadre, assim, ele era uma pessoa... Ao mesmo tempo que ele era aquele calminho, né, um coração maravilhoso, ele era bem, ó. Após que ele ficou, cebando. Era garanhão. Era garanhão. Então, ele disse pra mim, né, numa ocasião, depois que a gente se conheceu, que o que chamou a atenção nele e em mim foram as minhas pintas. Olha, que legal, né? Então, por isso eu nunca quis tirar, né? Porque eu poderia ter tirado por estética, com o rosto limpinho e tal, mas eu não tirei porque isso chamou a atenção dele em mim. Nossa, foi uma das coisas que atraiu, né? Foram quantos anos de casado? Foram 32 anos e meio de casado, ao todo com namoro, noivado, casamento,
35 anos de convivência. 35 anos de uma boa convivência. De uma boa convivência, né? Nos conhecemos em junho de 1988, né? Aí eu tinha 17, ele tinha 21, né? Ele já formou muito novo, né? Já teve a sua profissão bem novo, né? Já era terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, então ele já tinha a vida profissional dele já resolvido. E o que ele queria? Uma namorada para casar. E isso aconteceu. E aconteceu. E era um marido super atencioso, um marido que elogiava demais. Sim, muito apaixonado. Eu tive um marido apaixonado durante esses 32 anos e meio. Eu tenho uma historinha bem breve para contar que a gente sempre passeava, a gente sempre foi de passear, né? Nunca ficamos assim parados, nós éramos bem ativos, né? Muito ativos. Então a gente gostava de saía com menino pequeno, não tinha esse negócio não. O negócio era passear. Ele gostava, o Paulo era animado, gostava de dançar, era muito alto astral. Você nunca via o Paulo triste. Era uma pessoa que deixou um legado de como saber viver bem a vida. Eu falo que ele era uma criança grande, porque ele tinha um coração de criança. E a gente só consegue viver bem quando a gente tem esse coração de criança. Porque criança, ela é pura. E o Paulo, por ser um homem, ele era puro. Ele era de elogiar as comadres, todo mundo, as mulheres da família, as amigas. E os maridos não ligavam. Por quê? Porque ele era puro. Né? Todo mundo que olhasse para o Paulo ia ver nitidamente que ele tinha a pureza ali. Aquele elogio dele era sem maldade. Então ele via a comadre e ele falava assim, você tá linda. O marido dela entendia super bem, porque via que realmente ele estava olhando a beleza. E ele era de dar atenção. Ele sempre deu atenção para todo mundo. Eu estava olhando o Instagram da minha mãe, né, que também eu perdi, e aí eu vendo ele comentar, ele comentava de todo mundo, valorizava. Ele era assim. Ele era assim, o Paulo era diferenciado, né, igual... A gente não é porque morreu que está exaltando ele, que não é nada disso. Não é. Ele todo era mundo realmente... que conhecia, quem conviveu sabia. com o Paulo sabe e vai confirmar isso daí que a gente está falando aqui hoje. Porque é assim, geral. É geral. Não, eu não conheci uma pessoa que dissesse assim, não gosto do Paulo. Era um pai que se dedicava 100% aos filhos, né? Que tinha... Que realmente participava da vida dos filhos. Participava de todos os momentos, desde criança, bebê. Ele estava sempre presente em tudo. Graças a Deus, né? Ele estava sempre em casa. E aí ele estava sempre em todos os momentos dos filhos, né? Nós estamos contando detalhado como que ele era, para vocês sempre perceberem a situação do luto depois. E aí a gente vai agora saber como é que foi a descoberta da doença. Então, a doença, ela foi descoberta, a gente descobriu por um acaso, né? Não é por acaso, porque Deus, ele conduz as coisas na vida da gente conforme para ser, da vontade dele. Então, através de uma tosse, sim, parecia uma gripe ou uma pneumonia, num raio-x, ele foi para a clínica, fez um raio-x. Quando o radiologista foi assinar, ele, bem atento, percebeu algo estranho. E aí viu que tinha um aneurisma. Imediatamente, ele estava até fardado no dia, chamou ele para um exame mais detalhado, que era o ecocardiograma. E nesse exame foi confirmado um aneurisma gravíssimo, de assim 9 centímetros de dilatação de veia aórtica, que podia romper. Que ano? Isso foi em 2003. E a partir desse momento foi um susto muito grande. O médico já alertou para a gravidade do problema e da situação. Era cirúrgico, porém ele tinha apenas 1% de vida. E nisso eu tinha apenas o Bruno, com 9 anos, né? E aí foi uma choradeira, foi desespero. E você tentando engravidar. E eu tava nesse período, até a descoberta da doença do Paulo, eu tava tentando ter outro filho, que eu queria ter 2 filhos, né?
O Bruno, com 9 anos, ele já na igreja ele pedia que queria um irmão. E ele sempre falava, eu quero um irmão. E ele dava detalhes para Deus diante de Jesus na igreja. E aí eu não conseguia engravidar, só que eu não entendia o porquê que eu não engravidava. Só que Deus sabe de todas as coisas. Aí eu venho a falar com vocês que muitas vezes a gente está passando por situações que a gente está pedindo para Deus, buscando o milagre, e Deus está demorando a nos responder. A gente culpa, acha que Ele não tá nos atendendo, nos ouvindo, mas Ele sabe todas as coisas. Sabe, sim. E aí você pede aquela graça e fala assim, gente, será que Deus não está me ouvindo, né? Eu quero ter outro filho. E no seu caso, imagina se você, né, tivesse um filho pequeno ou grávida, se eu tivesse grávida ou com recém-nascido, aí meu marido diagnosticado com uma doença grave, urgente, uma cirurgia séria, como que eu ia fazer? Então Deus cuidou de tudo. Deus, ele manda a graça pra gente na hora certa. Né? Aí vocês foram pro Rio? E fomos pro Rio de Janeiro, porque a cirurgia só teria como fazer pela aeronáutica lá no hospital do Rio de Janeiro. Por ele ser da Força Aérea, então foi transferido para lá, né? E aí foi aquele processo todo, que era um transplante, foi um transplante de tecido, de aorta e válvula humana. Então ele recebeu de outra pessoa. Mas não foi tão simples assim, foi tudo assim muito difícil, porque os médicos eram bem claros sobre a situação, que ele tinha 1% de vida, né? E aí aconteceu a cirurgia. Durante a cirurgia, muito tenso, porque foram 7 horas dentro do centro cirúrgico, e ele teve hemorragia e ele teve AVC na cirurgia. E o AVC descobriu após a cirurgia, que ele acordou, e o fisioterapeuta percebeu que ele não movimentava uma perna. Então, ele perdeu parte do movimento de uma perna por causa do AVC. E aí foi um longo processo, né, de fisioterapia para voltar esse movimento. Graças a Deus ele conseguiu reverter. Então, passado o tempo de hospital... Eu quero que você conte, sabe o quê? Aquela história do... Acho que é enfermeiro? Que não era, que não existia, lembra? Que vocês julgavam. O médico, não era enfermeiro, era o médico. O médico. Ou tinha... sim, o médico, um dos médicos da equipe. Isso. O Paulo, ele tinha muito medo, ele teve muito medo de morrer, quem não tem, né? Todo mundo tem. E aí, eram 7 médicos essa equipe da cirurgia, mas apenas um, ele entrava em contato com a gente. E esse depois a gente descobriu que ele tinha apelido de anjo da noite. Ele tirava muito plantão na UTI, o Paulo tinha pavor da UTI. E o médico que sempre deu atenção pra gente, que acalmou o Paulo, né, e falava pra ele assim, fica tranquila, a UTI não tem nada demais, tudo... Você vai lá conhecer, chamou o Paulo para conhecer a UTI antes da cirurgia, né? Para ele ficar calmo, ele era muito tenso. Então, o Paulo só ficou bem mesmo após muito preparo espiritual, né? E com a ajuda desse médico, que era um anjo, né? Eu quis que ela contasse do médico, porque eu quero que vocês percebam, quando a gente está buscando a Deus, na presença de Deus, Ele prepara as pessoas que vão estar perto da gente. Isso é importantíssimo, porque quando a gente entrega a situação que acontece na nossa vida, entrega na presença de Deus, ele prepara as pessoas, ele prepara o lugar, né? É tudo conforme a gente deixa na mão de Deus, e a gente tem que ter sabedoria para entender aquilo que Deus quer, né? E nesse período Deus preparou o lugar, o médico. Esse médico realmente ele era um anjo. Aí o Paulo brincou assim, eu quero que me coloque num lugar lá que eu tenho uma visão boa, uma visão dentro da UTI, que visão que você vai ter, né? Aí foi engraçado porque nós fizemos novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aí quando ele saiu do centro cirúrgico, foi para a UTI, que ele acordou, ele olhou, ele estava de frente para uma imagem
que ele pediu. Aí ele estava de frente para Nossa Senhora. Então, isso é o quê? Providência divina. E Deus concedeu mais alguns anos de vida para ele. Sim, né? Depois disso, Deus deu mais 20 anos de vida. Olha, e essa válvula que foi colocada, ela era para ser trocada com 10 anos. Né? E toda vez que fazia o exame, ela estava encaixadinha. Então, não foi preciso mexer. Então, o tempo que o Paulo viveu após a cirurgia foi o tempo que Deus determinou para ele. Então, no ano seguinte, que foi 2004, agora já estou pulando, Deus nos presenteou com Rafael. Então, e aí eu fico muito emocionada, não tem como não ficar, quando a gente vê o cuidado de Deus com a vida da gente. Né? Eu pedia tanto um filho, queria o segundo filho, desde quando o Bruno tinha 4 anos. Então, com 9 anos, o Bruno o pai passou por isso. Mas em 2004, um ano logo após a cirurgia, eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida no ano seguinte. Então, como que Deus agiu tão poderosamente na minha vida, me presenteando com o segundo filho? Né? E eu sempre fui de ter muita fé em Deus, eu sempre entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu acredito que Deus, tudo que Ele faz na minha vida é o melhor para mim. Com certeza. E no tempo dele. Para todas nós. Isso. Se nós estivermos buscando a Deus, se nós estivermos na presença de Deus, Ele sempre, você às vezes pode pensar, mas por que ele não me ouve? Ele está te ouvindo. Ouve sim. Ele está te ouvindo. Calma que ele está preparando. Ele está preparando que vem algo mais. Ele está te deixando mais forte. Isso. E vai acontecer. E realmente ele deixa a gente mais forte. E ele dá aquilo que a gente precisa. Né? Basta a gente confiar. Né? E ele vai dar aquilo que nós precisamos no momento dele, não no nosso. Sim. Aí agora vamos dar um pulo, né? Vamos chegar agora perto de quando ele faleceu. Como foi os dias perto da morte dele? Teve alguma coisa que você pode dividir com a gente, assim, que te tocou e tal? Sim, dias antes da morte do Paulo, a gente teve vários momentos, assim, que hoje eu falo que foi, assim, presente, né, de Deus. Tivemos momentos bons e ele apresentava sintomas de que estava sentindo algo, mas ele não falava, porque ele tinha trauma de cirurgia e parece que ele não queria falar que ele estava passando mal. Então, ele meio que escondia que estava ruim, mas nunca deixou de ter alegria no rosto. Nunca, mesmo na dor, ele estava alegre, ele não deixou de fazer nada, a gente passear do mesmo jeito, né? E a gente teve momentos assim, que ficou bem marcado para mim, né? O último passeio que a gente fez, uma semana antes dele falecer, a gente estava com a família num lago, e lá nesse lago a gente brincando, falando com meu marido assim, isso os primos, né? Aí o Paulo sempre foi muito elogiado pelo jeito dele ser como marido, principalmente como marido, né? Que é o que eu tô falando agora, a questão. Aí eu elogiei ele, porque é importante isso, mulheres, né? Auroras. Pega as dicas. Pega essa dica. Elogie seu marido. Não coloque defeito no seu marido para as outras pessoas, não. Né? E isso eu fiz, e eu fico tão em paz, porque isso emocionou profundamente ele antes dele partir. Uma semana antes, né, eu disse isso assim, na frente de todo mundo. Olha, o Paulo... Eu conheci o Paulo em 1988. Hoje, em junho de 2023, que foi o ano que ele faleceu, ele é o mesmo Paulo de junho de 1988. Então, isso alegrou ele demais. Ele encheu o olho de lágrima. E aí todo mundo bateu palma, emocionou, falou, nossa... Então, é gratificante, né? Você valorizar o seu companheiro, o seu esposo, isso é importante. Então, essa foi uma cena marcante para mim e me deixou super em paz hoje, porque eu tenho certeza que
porque ele morreu sabendo disso, que eu valorizava. Agora vamos entrar na parte doída, no dia que ele morreu. Conte como que foi pra gente. Essa parte ainda me emociona muito, porque é uma coisa que choca, né? Você passar tantos anos com uma pessoa e de repente, de um dia para o outro, você não tem mais. E a gente nunca está preparado para esse momento. E quando a dor veio forte no Paulo, que ele falou, não estou aguentando, me leva para o hospital. Imediatamente eu desci, peguei o carro e a gente foi para o hospital com ele, sentindo muita dor. Nossa. A gente, porque foi o Rafa. Ele fez questão, né, de levar os filhos. Presta atenção, olha, a pessoa, ela sente, eu acho, né? Que ela sente. Eu acho que ele sentiu. Quando eu desci para pegar o carro, depois de uns dias, né, o Rafael me contou essa história, porque eu não sabia. Ele falou para o Rafael assim, cuida da sua mãe. Né? Então foi muito forte. Eu não sabia disso. Eu fui saber dias depois. E quando eu peguei o carro, ele desceu para a gente ir para o hospital, ele pediu para pegar o Bruno. E nisso, o Bruno na casa dele, eu falei, Bruno, seu pai está passando mal, a gente vai passar e te pegar, porque ele vai para o hospital para ver o que está acontecendo. Tá bom, a gente pegou o Bruno, foi nós 4, né, para o hospital. E nesse percurso, o Paulo falou assim, chorando, né? A gente estava tudo abalado, né? Não sabia o que estava acontecendo. Ele pediu perdão. Ele pediu perdão para mim. Ele pediu perdão, mas o perdão foi muito diferente, coisa que eu nunca vi o Paulo fazer. Eu preciso que vocês me perdoem. A gente ficou assustado, né? Mas perdoar, como assim? Você não fez nada? Aí ele falou assim, não, porque eu não estava bem, eu não queria falar, não queria dar trabalho para vocês. Ele era um homem tão bom, que ele se preocupava, ele tinha medo até de dar trabalho, ele adoecer e dar trabalho para mim, para os filhos. Ele só queria dar prazer para a gente e alegria, ele não queria dar tristeza. Mas dentro do carro ele pediu perdão para mim, eu falei assim, tá bom, eu te perdoo, mas você não me fez nada, eu peço perdão se... Mas era uma despedida. É muito difícil falar dessa cena, porque é uma cena assim, que marcou muito, que chocou. Ele sabia que ele ia partir, né? Chegando no hospital, antes de chegar, ele se pediu perdão pro Bruno também. Ele falava assim, eu preciso ouvir da boca de cada um de vocês. Bruno, você me perdoa. O Bruno falou, pai, eu perdoo sim. E pediu para o Rafa também. Foi muito difícil. A gente chegou no hospital, ele foi atendido rápido, só que no momento que o médico começou a fazer a anamnese nele, ele só deu um grito e nisso ele ficou inconsciente. Ele ficou inconsciente, naquela hora ele não viu mais nada. E para mim... choca muito, porque para mim ele morreu naquela hora. Ele morreu na minha frente. E foi aquela correria, né? Emergência, reanimar, só que não tinha mais o que fazer. Porque a aorta rompeu e aí hemorragia, né? Pode estar dentro do centro cirúrgico e não tem o que fazer. E aí... Só que eu não fiquei sabendo que ele tinha morrido ali. O médico já me tirou de lá e já foram reanimar. Só que ele não falava o que estava acontecendo. E nesse intervalo, eu já estava do lado de fora e eles tentando reanimá-lo. E eu saí 3 vezes para fora da emergência do hospital e eu tive 3 diálogos com Deus. Olhei para o céu lá fora, no hospital onde ele estava, e falei com Deus, Deus... Eu não sei o que está acontecendo lá dentro, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está acontecendo. E o Senhor tem o controle de todas essas coisas. Eu só peço que o que estiver acontecendo, o Senhor me fortalece, me deixa forte.
Aí eu entrei, os médicos nada de vir falar, e não falava, e fui ficando agoniada, e nisso eu já fui comunicando família, irmãos, meus parentes. E aí chegou meu irmão, meu sobrinho, minha cunhada já foram para o hospital. Como ele é de Minas, ele era de Minas, eu já comuniquei aos irmãos, era muito tarde, era por volta de já 2 da manhã, né, que chegamos no hospital, já era quase meia-noite. Mas o pior aconteceu. Foi quando o médico veio, né, chamou a gente para uma sala. Aí eu falei assim, não é coisa boa o médico chamar, vamos ali que a gente precisa conversar. Aí deu a notícia, então essa é a parte mais difícil, receber a notícia. Como que ele falou para você? Ele falou, olha, nós fizemos tudo o possível, mas infelizmente o seu Paulo não resistiu. Né? Qual foi o sentimento que veio em você nesse momento? Eu até arrepio, gente, falar, porque nessa época eu não estava, né? Eu estava vivendo o luto, que eu tinha perdido a minha mãe, e eu mudei daqui. Isso aí depois eu vou também contar para vocês. E assim, foi difícil. Quando eu descobri que ele tinha falecido, eu não podia estar aqui. Qual foi o sentimento que você teve na hora? É um sentimento de impotência, totalmente impotente. Assim, tudo perde sentido, a cor, você não vê mais nada, é um buraco. Um pai que se dedicava 100% aos filhos, né, que tinha... Que realmente participava da vida dos filhos. Participava de todos os momentos, desde criança, bebê, ele estava sempre presente em tudo. Graças a Deus, né, ele estava sempre em casa, e aí ele estava sempre em todos os momentos dos filhos. Né? Nós estamos contando detalhado como que ele era, para vocês sempre perceberem a situação do luto depois. E aí a gente vai agora saber como é que foi a descoberta da doença. Então, a doença, ela foi descoberta, a gente descobriu por um acaso, né? Não é por acaso, porque Deus, ele conduz as coisas na vida da gente conforme para ser, da vontade dele. Então, através de uma tosse, sim, parecia uma gripe ou uma pneumonia, num raio-x, ele foi para a clínica, fez um raio-x. Quando o radiologista foi assinar, ele, bem atento, percebeu algo estranho. E aí viu que tinha um aneurisma. Imediatamente, ele estava até fardado no dia, chamou ele para um exame mais detalhado, que era o ecocardiograma. E nesse exame foi confirmado um aneurisma gravíssimo, de, assim, 9 centímetros de dilatação de veia aórtica, que podia romper. Que ano? Isso foi em 2003. E aí, a partir desse momento, foi um susto muito grande. O médico já alertou para a gravidade do problema e da situação. Era cirúrgico, porém ele tinha apenas 1% de vida. E nisso eu tinha apenas o Bruno, com 9 anos, né? E aí foi uma choradeira, foi desespero. E você tentando engravidar. E eu tava nesse período, até a descoberta da doença do Paulo, eu tava tentando ter outro filho, eu queria ter 2 filhos, né? O Bruno, com 9 anos, ele já, na igreja, ele pedia que queria um irmão, e ele sempre falava, eu quero um irmão. Ele dava detalhes para Deus, diante de Jesus, na igreja. E aí eu não conseguia engravidar, só que eu não entendia o porquê que eu não engravidava. Só que Deus sabe de todas as coisas. Aí eu venho a falar com vocês que muitas vezes a gente está passando por situações que a gente está pedindo para Deus, buscando o milagre, e Deus está demorando a nos responder. A gente culpa, acha que Ele não está nos atendendo, nos ouvindo, mas Ele sabe todas as coisas. Sabe, sim. E aí você pede aquela graça e fala assim, gente, será que Deus não está me ouvindo, né? Eu quero ter outro filho. No seu caso,
Se você, imagina se você, né, tivesse um filho pequeno ou Sim, grávida, se eu nessa tivesse situação. grávida ou com recém-nascido, aí meu marido diagnosticado com uma doença grave, urgente, uma cirurgia séria, como que eu ia fazer? Então Deus cuidou de tudo, né? Deus, ele manda a graça pra gente na hora certa, né? Aí vocês foram para o Rio. E fomos para o Rio de Janeiro, porque a cirurgia só teria como fazer pela aeronáutica lá no hospital no Rio de Janeiro. Por ele ser da Força Aérea, então foi transferido para lá, né? E aí foi aquele processo todo, que era um transplante, foi um transplante de tecido, de aorta e válvula humana. Então ele recebeu de outra pessoa. Mas não foi tão simples assim, foi tudo assim muito difícil, porque os médicos eram bem claros sobre a situação, que ele tinha 1% de vida, né? E aí aconteceu a cirurgia. Durante a cirurgia, muito tenso, porque foram 7 horas dentro do centro cirúrgico, e ele teve hemorragia e ele teve AVC na cirurgia. E o AVC descobriu após a cirurgia, que ele acordou e o fisioterapeuta percebeu que ele não movimentava uma perna. Então, ele perdeu parte do movimento de uma perna por causa do AVC. E aí foi um longo processo, né, de fisioterapia para voltar esse movimento. Graças a Deus ele conseguiu reverter. Passado o tempo de hospital... Eu quero que você conte, sabe o quê? Ah. Aquela história do... Acho que é enfermeiro? Que não era, que não existia, lembra? Que vocês julgavam. O médico, não era enfermeiro, era um médico. Ah, o médico. Ou tinha... Ah, sim, o médico, um dos médicos da equipe. Isso. O Paulo, ele tinha muito medo, ele teve muito medo de morrer, quem não tem, né? Todo mundo tem. E aí, eram 7 médicos essa equipe da cirurgia, mas apenas um, ele entrava em contato com a gente. E esse depois a gente descobriu que ele tinha apelido de anjo da noite. Ele tirava muito plantão na UTI, o Paulo tinha pavor da UTI. E o médico que sempre deu atenção pra gente, que acalmou o Paulo, né, falava pra ele assim, fica tranquila, a UTI não tem nada demais, é tudo, você vai lá conhecer, chamou o Paulo para conhecer a UTI antes da cirurgia, né, para ele ficar calmo, ele era muito tenso. Então o Paulo só ficou bem mesmo após muito preparo espiritual, né, e com a ajuda desse médico que era um anjo, né. Eu quis que ela contasse do médico porque eu quero que vocês percebam, quando a gente está buscando a Deus, na presença de Deus, Ele prepara as pessoas que vão estar perto da gente. Isso é importantíssimo, porque quando a gente entrega a situação que acontece na nossa vida, entrega na presença de Deus, Ele prepara as pessoas, Ele prepara o lugar, né? É tudo conforme a gente deixa na mão de Deus, e a gente tem que ter sabedoria para entender aquilo que Deus quer, né? E nesse período Deus preparou o lugar, o médico. Esse médico realmente ele era um anjo. Aí o Paulo brincou assim, eu quero que me coloque num lugar lá que eu tenho uma visão boa, uma visão dentro da UTI, que visão que você vai ter, né? Aí foi engraçado porque nós fizemos novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aí quando ele saiu do centro cirúrgico, que foi para a UTI, que ele acordou, ele olhou, ele estava de frente para uma imagem que ele pediu. Aí ele estava de frente para Nossa Senhora. Então, isso é o quê? Providência divina. E Deus concedeu mais alguns anos de vida para ele. Sim, né? Depois disso, Deus deu mais 20 anos de vida. Olha, e essa válvula que foi colocada, ela era para ser trocada com 10 anos, né? E toda vez que fazia o exame, ela estava encaixadinha. Então, não foi preciso mexer. Então, o tempo que o Paulo viveu após a cirurgia foi... ele falava assim, quando ele ia fazer, senta aqui do meu lado, abria o computador, né? Vamos aqui fazer a planilha. Eu, não gosto disso não.
Então eu nunca sentei do lado dele. É outro defeito que a gente tem. A gente nunca pensa que a pessoa não vai estar mais lá. Então, toda vez que a pessoa, vem aqui, aprende isso aqui, que eu não vou estar a vida inteira. Isso, e aí a gente fala, que isso? A gente deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas assim, algumas vezes eu fui e foi bom, foi importante, porque eu acabei aprendendo alguma coisa. E outra coisa, né, que é importante, né, o casal, ele precisa ter a vida aberta entre um e o outro, porque as senhas, ele sabia tudo, senha de celular, senha de banco, senha de tudo. Então a gente era mesmo um só, até na parte financeira, bancária, tudo. Então essa é a importância, né, do casal estar em sintonia em todas as áreas da vida. Depois de quanto tempo que você conseguiu pensar assim, agora eu tenho que continuar uma vida sendo só a Valéria? Então, o primeiro ano eu estava voltada para a cura do meu luto, que é importante. Que é o tempo mesmo. A gente precisa viver as etapas certinho. Sim. Porque se a gente não viver as etapas, não viver o luto, isso vai nos causar problema gravíssimo. Eu nunca precisei tomar um comprimido para dormir. Nenhum. E isso foi uma coisa que eu pedi para Deus e Ele me ouviu. Eu falava no velório, naquele processo lá, né, do choque, eu falava assim, Deus, não me deixe ficar sem dormir, porque eu sei que o sono é importante. E até hoje eu nunca fiquei sem dormir. Mesmo no dia da morte dele, me levaram para casa, me colocaram para dormir um pouquinho. E aí eu acordei assustada, porque você tá num pesadelo. Uhum. Aí eu falava assim, eu já tenho que ir. Eu senti ele perto de mim, ele falava assim, dorme mais um pouquinho. Então a presença dele foi muito forte comigo durante muitos dias, né? Porque é muitos anos, são então muitos anos. Foram um ano vivendo luto, as etapas do aí de luto. Repente você acordou e falou assim, agora eu preciso... Sim. Eu preciso continuar. Eu vivi as etapas certinho e busquei ajuda o mais rápido possível. Eu busquei ajuda espiritual, psicológica, médica, de tudo quanto é forma. Uhum. Então eu procurei cuidar de mim, da minha mente, do meu espiritual. Eu busquei um diretor espiritual, que foi um padre, né? Quando ele me atendia, eu chorava. Aí eu falava para ele assim... padre, eu quero seguir a minha viuvez. Então, naquele momento de dor, eu não pensava em nada. Em ter outra pessoa, eu não pensava. Eu só pensava na minha viuvez. Eu falava assim, eu quero viver a minha viuvez. Aí ele falava assim, filha, olha a importância de você buscar ajuda. Filha, a gente não toma decisão em momento de dor. Vive o seu luto. Isso. Aí eu peguei, escutei, obedeci e falei assim, tá bom, então eu vou obedecer. Então eu vou mudar a minha oração. Aí eu falei para Deus assim, Deus, se for para eu ter alguém um dia na vida, mas passar por um novo relacionamento, que seja uma pessoa melhor que o Paulo era. Eita. Aí eu contei, isso aí é forte. Esse é forte. É forte. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu conversando Vamos trocar isso. Aí eu fui conversar com o compadre, né, o meu compadre, porque eu sou cheia das comadres, dos compadres. Cheia, gente. Né? Aí eu contei isso com um compadre meu, que é o padrinho do Bruno, né? Uhum. E aí ele pegou, eu contei essa história, ele pegou e falou assim, comadre, você chegou Jesus na parede. Porque melhor que o compadre não vai ter. Não. Aí eu falei assim, bom, não pode ter, mas ainda existe, né? Eu falei pra ele, ainda ri, a gente levou pro lado da brincadeira para descontrair. Então, eu recebi essa orientação, né, da minha fé, da minha religião lá, do padre, me ajudar com suporte, assim, nessa parte. Então, eu segui direitinho procurei a psicóloga, fiz as minhas terapias com a psicóloga, segui direitinho. Então, passou um ano, eu senti que a dor estava acomodada ali, ela acomodou. Era uma saudade. A dor se transformou em saudade, né? Hoje, quando eu emociono, quando eu falo daquele momento da notícia, isso é muito forte. Mas hoje eu consigo falar do Paulo para todas as pessoas sem chorar. Sem chorar, porque realmente eu tô curada. Uhum. Então, a partir do segundo ano, eu comecei a pensar em mim. Aí eu comecei a falar assim, nossa, eu tô viva.
Eu preciso continuar a minha vida. Tô jovem. Aí eu sempre fui de me cuidar, desde quando eu era casada com o Paulo, ele sabia, ele sempre gostou. Eu de unha feita, principalmente vermelho. Era uma das cores que ele gostava, de esmalte. Ele gostava de me ver maquiada, de cabelo arrumado. Hoje eu continuo do mesmo jeito. Ele não é, as pessoas não estranham, porque eu sempre fui assim, de me arrumar. Eu me cuido, eu cuido da minha saúde, da academia, essas coisas eu continuo. E o que é importante, e eu acho que você vai confirmar aqui, eu falei isso com a convidada anterior e vou falar aqui com a Valéria. Não dar ouvidos à opinião dos outros. Porque todo mundo tem um dedo para apontar. Os julgamentos. Eu acredito que até às vezes pode olhar e pensar que ainda está casada, né? Fica assim, julgando. Tem isso? Eu falo assim, eu sou uma filha privilegiada, eu convivo com pessoas muito boas, eu não enfrentei muito essa situação de pré-julgamentos, de julgamentos sobre a minha pessoa. Tipo assim, acontece, né? Mas no meu caso, as pessoas que me conhecem sabem como eu sou, como eu fui, né? Como pessoa, como mulher, como mãe, como tudo. Então eu não enfrentei muito esses julgamentos. Por enquanto, não, né? Você ainda tá sozinha? Então, aí essa parte aí, em né? Busca do José. Em busca, né? E aí eu tenho minha rede social, eu me arrumo, eu posto foto, eu posto vídeos, eu na academia. E aí vem, né? E o importante é você se sentir bem. Eu me senti bem. E você vê que o que você tá fazendo não é errado, é certo. Não é errado, E esse é uma parte importante, porque hoje eu sou livre, né? E a gente sabe que a viúva, ela pode arrumar uma pessoa se ela quiser, né? Ela volta a ser solteira, né? Eu volto a ser solteira. E eu, nova, né? Eu me sinto bonita, eu tenho autoestima boa. Graças a Deus. Eu falo assim, eu não vou fechar o meu coração. O meu coração continua aberto, né? E eu me sinto viva. Mas o mais importante, hoje você é uma mulher com sabedoria, sabe, né? Sabe olhar e você não vai se envolver com qualquer pessoa, até mesmo porque você foi muito bem cuidada. Então você não vai aceitar qualquer tratamento. Que eu falo, quando às vezes eu vou dar uma palestra para jovens, você tem que mostrar para a pessoa como você quer ser tratada. Sim, tem sim, então você tem que pôr o limite, né, naquilo que você está recebendo da outra pessoa. Isso. Então você sabe como você foi tratada. Você não vai aceitar ser tratada de uma maneira diferente. Não, eu vou continuar sendo bem seletiva. E eu tive um relacionamento de casal muito saudável, né? Eu não tive problemas. Então eu falo que eu sou uma pessoa limpa de relacionamento porque eu nunca tive problemas, porque eu fui amada, eu fui respeitada. E você amou. E eu amei e respeitei. Então foi tudo muito, muito bom, muito tranquilo. Nunca tive problemas de relacionamento. Né? Nunca. Isso é importante. Então hoje eu tenho essa experiência para que, se acontecer um novo relacionamento, isso já vai me ajudar muito, né? Tudo que eu passei, assim, de bom, a gente sabe como lidar, né? Com certeza. E não é fácil, né? Hoje os relacionamentos estão um pouco assim conturbados, e eu vejo eu tenho muitas amigas hoje como viúva solteira, né? As amizades mudam um pouco. Então o meu meio não estou mais com casais, eu estou com pessoas solteiras, e o que eu escuto são experiências difíceis,
né? Eu separei assim, o meu namorado aconteceu isso. Então, assusta um pouco. Assusta. Hoje, no século que a gente tá bem assustador os relacionamentos. E não tem mais tolerância. É certo, separa e cada um para si, e tudo muito individualizado, e é bem Ninguém complicado. mais quer se dar ao trabalho, né? E dá um pouquinho de medo? Dá. Mas o que é diferente para mim? É o Deus que eu confio. Né? Se Deus preparou um marido maravilhoso lá atrás, né? Em 1900 e bolinha, e eu colocar esse meu desejo nas mãos de Deus, Ele vai preparar. Ele vai preparar. Então, resumindo, você venceu, você conseguiu renascer, se transformar em uma aurora, Sim. porque você estava segurando na mão de Deus. E aqui eu vou trazer a situação que a gente tem muito forte, sempre com Nossa Senhora. Nossa Senhora é tudo para mim. Ela é um exemplo, inclusive no meu luto, eu me inspirei muito em Nossa Senhora da Piedade, né? Que a dor de Maria, toda vez que eu sentia a dor da perda do meu marido, eu lembrava de Nossa Senhora. Não tirar os olhos de Jesus, não tirar os olhos da cruz. E muitas vezes a gente acha que estar na igreja, estar em oração, rezar todo dia, não vou ter problema. Não é bem assim. E o que acontece? Quando você tem Deus, quando você está na presença de Deus, você consegue superar. Ele cuida de você quando você está no caos. Ele carrega. Eu senti Jesus me carregar, como aquela historinha da Pegadas na Areia. Várias vezes eu senti Jesus me carregar. Porque, né, lá no meu luto, eu esqueci de falar, eu cheguei muitas vezes no condomínio chorando. Eu saía chorando e entrava chorando. Eu ia dormir muitas noites chorando. E nesses momentos Jesus estava me carregando. Muitos domingos para mim foram bem difíceis, porque o domingo a gente tinha muito o que fazer juntos, e aí eu pensei, né, fazer o que agora, né, sem ele? Então a gente fica um pouco perdida, e quem nos dá a direção é Jesus e Nossa Senhora. Com certeza. Então a gente vai encerrar essa primeira parte, e eu espero que vocês tenham absorvido aquilo que pode edificar o casamento de vocês, né? Porque o casamento da comadre foi um casamento que foi um exemplo. E então, assim, eu tô aqui chamando pessoas reais para passar para vocês fatos reais, para que vocês não se sintam sozinhas. Porque acredito que quando a gente está num caos e olha e vê a história da outra e pensa, nossa, não é só eu que passo por isso, não é só eu que sinto essa dor, não é só eu que... E o mais importante, a gente passar para vocês que quando a gente passa por tudo isso com Deus, é mais fácil. É mais fácil. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu achei que... Olha, com Deus, eu achei que eu não ia conseguir continuar. E conseguiu. E consegui. E recomeçar não é fácil. Não. Né? E eu espero, né, com o meu testemunho, ter ajudado as auroras. E se precisar de mim, estou sempre à disposição. Vai precisar. O próximo vídeo nós vamos estar falando... gente, como aqui tudo eu quero mostrar para vocês que tudo é real, a nossa intenção era gravar a primeira parte e a segunda parte tudo hoje. Só que o celular começou a me dar um probleminha e a gente deu uma enrolada e não vai conseguir. Então a gente vai gravar essa primeira parte e semana que vem a gente vai ter que gravar a segunda parte. Mas eu acredito que tudo é Deus tudo mesmo, né? Porque assim são emoções diferentes. Talvez você talvez prejudicaria a segunda parte, porque a gente está vivendo uma emoção e agora depois vai passar para outra. Então
na segunda parte vocês vão entender como é que é essa situação do filho. Corta, Bruno. Muito obrigada por vocês que estão assistindo, compartilhando com outras mulheres. Como eu sempre reforço, o intuito do canal é ajudar as mulheres. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora.